Louvado seja o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nos concedeu graça para ter vivido mais um dia em Sua presença. Quarto dia do ano, louvado seja o Senhor. Vamos vivendo, superando, vencendo e conquistando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não é fácil, nunca foi e nunca será, mas, amado irmão, cabe a nós a fé. Cabe a nós nos colocarmos diante da presença do Senhor para sermos direcionados por Ele e obedecermos a Ele. Eu estava meditando agora, estou lendo, eu sempre pego no começo do ano e começo a ler a Bíblia de capa a capa, né, do começo ao fim. Eu estava meditando ali no contexto em que Sara dá a Agar para Abraão ter filho. Mas, sabe, eu medito, agora não é uma pregação, eu nunca ouvi essa pregação, nada, mas eu medito nisso. Porque Deus prometeu que Abraão seria um pai de muitas nações, de uma grande multidão. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus falou para ele se deitar com a serva da esposa. Deus falou que ele teria filho por outro meio a não ser o matrimônio. Não, Deus não falou. Deus não repreendeu ele por isso também não. Mas entenda uma coisa, quando Deus te faz uma promessa, apenas basta a você a confiança e Ele vai guiar os teus passos para você viver essa promessa. Essa atitude de Abrão de se deitar com a serva Agar e ter Ismael, hoje Ismael gerou uma grande nação, como também está na promessa ali, Deus prometeu para a serva, né, para Agar, que ele seria pai de uma multidão também, de uma grande nação, que gerariam 12 tribos e tudo mais. E esses são os ismaelitas. Ou, hoje, se você analisar, são aqueles que confrontam Israel. São os piores inimigos de Israel. Mas, entenda, você consiga entender isso. Eu falo dentro do meu entendimento, não é pregação de ninguém. Isso é algo que o Senhor tem falado comigo. Quando nós não conseguimos confiar na promessa de Deus e tentamos dar o nosso jeito para que a promessa de Deus se cumpra, entenda, se Deus fez a promessa, Ele é Deus para cumprir. Ele não precisa da tua ajuda. Querendo ou não, Abraão deu uma ajudinha. Sara, como ela era estéril, não, deita com a minha serva. Mas espera aí, a promessa de Deus para Abraão não disse que ele teria que se deitar com outra mulher. Deus sabia que ele era casado. Deus sempre soube, na verdade. Não é questão de Deus sabia, na verdade, Deus sempre soube de todo o processo. Não só da vida de Abraão, como da tua vida, como da minha vida, como da nossa história. Deus sabe de tudo. E se Deus faz uma promessa, Ele não precisa de ajuda. Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Mas o que acontece? Sara deu Agar. E Agar teve um filho. Gerou Ismael. E Ismael, como disse, se tornou uma grande nação. Que hoje é o que bate de frente com Israel. Os ismaelitas batem de frente com Israel. Confrontam, enfrentam eles. Mas eu só quero trazer a luz para a tua mente. Se Deus te fez promessa, saiba esperar no Senhor. Saiba ter paciência para se desenvolver no processo, para alcançar a maturidade e para viver a plenitude da promessa. Não tente dar o teu jeito, não tente ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Ele é Deus.
Ele cumpre o que ele promete, porque ele não falha. Deus não falha. Tanto que, como eu disse, por causa disso, por causa de ser filho de Abraão, os ismaelitas geraram a nação e, se você meditar, eles permanecem até hoje como uma multidão. Mas o que acontece? É uma grande resistência para Israel. Por quê? Não é questão de ter sido uma desobediência, não, foi uma falta de entendimento. Foi aquele jeitinho. Não é jeitinho brasileiro, não. É o jeitinho humano. Não, ai, Sara não vai conseguir ter filho. Ela mesma falou, não, toma minha serva. Ou seja, quando você olha para a circunstância e fala, Senhor, olha, eu não posso desse jeito, mas tem esse jeitinho aqui, ó. Deus não usa jeitinho. Ele cumpre a sua promessa plenamente. Ele não precisa de ajuda. Já estou dizendo isso desde o começo. Ele não precisa de ajuda. Cabe a nós termos paciência. Cabe a nós conseguirmos amadurecer no processo para vivermos a promessa de Deus, para vivermos a plenitude do que Deus tem para as nossas vidas. Meu amado irmão, minha amada irmã, não é fácil lidar com as circunstâncias, lidar com as oposições, lidar com as críticas, lidar com os falatórios, lidar com os julgamentos. Não é fácil, mas isso é parte do processo. É isso que nos amadurece. É isso que nos faz desenvolver alguns atributos, algumas características necessárias para de repente exercermos um papel específico dentro do propósito de Deus. Porque ele falou que Abraão seria pai de uma multidão, na verdade. Ele teve quantos filhos? 2. Ismael e o filho da promessa. Só que, como eu falei para você, Ismael nasceu antes, por causa do empurrãozinho. Fala, não, como eu sou estéril, toma a minha serva. Dentro do entendimento que eles tinham, foi lá, fez, nasceu Ismael. Só que aí depois, cerca de 12 anos depois, se eu não me engano são 12 anos, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acredito que sejam 12 anos de diferença. Mas aí Deus falou, daqui um ano, Sara terá um filho. Ele fez a promessa direta, falou, não, eu tô aqui com você, mas daqui um ano eu vou voltar. E você vai estar com a tua criança. Com o filho da promessa. Porque, de repente, ele desenvolveu a ideia de que a promessa dele ser pai de uma grande multidão, de uma nação, ia se desenvolver, ia se desenrolar com Ismael, o filho da escrava. Mas não. Deus não trabalha com escravidão. Deus não quer filhos escravos. Ah, então Deus desprezou? Não. Deus não despreza ninguém. Ele conhece cada um, essencialmente. E ele diz que se você foi chamado sendo escravo, se você tiver a oportunidade de se tornar livre, aproveite. Se não, glorifique a Deus, fazendo o teu melhor naquilo que você faz. Isso está no Novo Testamento, mas ainda assim eu não vou me passar para esse ponto, não. Mas eu falo, Abraão teve Ismael, gerou essa oposição que até hoje causa guerras terríveis. Mas
Você consegue entender que muitas vezes as guerras na tua vida têm a ver com a falta de fé? Porque foi falta de fé. Foi uma falta de discernimento, de maturidade. Deus prometeu, Deus cumpre. Falta de confiança em Deus. Porque quando Deus falou para Abraão que queria ser pai de uma multidão, Deus não precisava que ele tomasse a serva da esposa. Não. Ele estava fazendo a promessa para um homem casado. A promessa para um homem casado não é só para o homem, é para o casal. Deus não vai fazer uma promessa para você para te fazer fugir da tua responsabilidade. Sair da posição que você assumiu um compromisso. Deus não vai te fazer se envolver com outra pessoa para cumprir a promessa dele. Não. Ele vai cumprir a promessa dele dentro do que a palavra nos direciona. Se ele é contra o adultério, se ele é contra a traição, por que ele iria querer que Abrão se deitasse com a serva da mulher para poder gerar filhos? Entenda, meu amado irmão, não tente ajudar Deus. Deixa Deus cumprir a promessa dele na tua vida. Creia, confie, obedeça. Deus não precisa da tua ajuda. Ah, mas está tão difícil. Não, mas já faz tanto tempo. Deus não promete tempo. Quando ele promete tempo, ele cumpre. Mas normalmente ele não fala de tempo. Ele diz apenas o que é para ser. E se ele disse que é para ser, será. Do jeito dele, no tempo dele. Ainda que seja no teu último dia de vida, ele vai cumprir. E entenda que eu não estou profetizando que será no teu último dia de vida. Eu estou te falando que vai se cumprir dentro da tua vida, da tua história. Independente do período da tua história. Independente de você. Ah, mas nós precisamos obedecer para viver a promessa de Deus. Verdade, não vou falar que isso seja mentira. Não, não é mentira. Mas entenda, Deus não depende de você. E ele é Deus para cumprir a palavra que ele lançou. Se você não obedecer, alguém vai tomar o teu lugar. Porque nunca a promessa de Deus deixa de se cumprir. Nunca. Mas entenda também, Deus não quer que ninguém tome o teu lugar. Por isso que ele opera em nós o querer efetuar segundo a sua boa vontade. Ele nos dá muitas oportunidades, vai nos desenvolvendo, vai nos amadurecendo. Para que não façamos como foi feito em relação a isso. Em relação a Agar. Não deixe Agar entrar. Não deixe uma pessoa que não faz parte do propósito assumir um lugar de importância. Porque foi isso que Agar fez. Porque ela se tornou mãe do filho de Abrão. Do primogênito dele ainda. Entenda. Não deixe nada tirar você daquilo que Deus quer para você. Eu não estou dizendo, mas isso é uma coisa que nunca ninguém pregou. Eu não vou falar, eu nunca ouvi pregação assim. Eu sei que se você ler a Bíblia, a história deixa claro isso. Sara deu Agar não por direção de Deus. Não. Mas foi, eu não consigo ter filhos. Toma a minha serva. Sara não confiou. Não estou julgando Sara. Estou dizendo do fato dela não ter confiado. Só que ainda assim. Diz a palavra que, Isaac, riso. Por quê? Porque ela riu quando ela ouviu a promessa. Quando ele falou, daqui a um ano ela vai estar grávida, ela riu. Ela achou graça. Por quê? Coração enganoso. Só que o que acontece? Deus nem fez menção disso. Ele só falou, você riu.
Ela falou que não, mas ele falou, você riu, por certo, você riu. Mas não deixou de cumprir. Se cumpriu e Isaac nasceu. Isaac. Isaac aqui gerou quem? Jacó e Esaú. E Jacó que se tornou Israel, que gerou 12. 12 meninos e uma menina, né? E glórias a Deus por isso. Mas, amado irmão, não deixa nada te enganar. Confie. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E Ele não precisa da tua ajuda. Não tenta colocar alguma coisa para substituir algo que pareça ser necessário, porque Deus é quem prometeu. Ele sabe o que é necessário. Então, confia. Não deixe Agar entrar na tua vida. Não deixe Agar estragar a tua promessa. Amém, meu amado irmão? Receba essa palavra, compartilhe essa palavra e seja abençoado. Em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, para que durmamos o sono do justo e tenhamos sonhos proféticos. Em nome de Jesus. Eu amo a tua vida. Conte sempre comigo. Estou sempre à disposição. Pode me chamar no Messenger, no WhatsApp, da forma que você. Na minha assinatura tem todos os meus contatos. Fique à vontade. Que Deus te abençoe. Conte com esse servo, teu irmão. Eu amo a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.